Deus abençoe a sua vida. Hoje a gente vai trazer mais vídeo de célula, pequeno grupo que vocês pediram, então a gente trouxe. E eu já vou começar pedindo pra você muito like nesse vídeo. Se você é líder de célula, coordenador, supervisor, né, ou é membro de célula, frequenta algum pequeno grupo, já pode começar a compartilhar esse vídeo com os amigos do Zap, porque vem dica boa aí de célula para que você bombe aí com seu pequeno grupo. E eu tenho certeza que vai ser dicas maras, que vai ser muito abençoadora para sua vida e para a saúde do seu grupo familiar, do seu grupo de célula. Show? Hoje eu trouxe um vídeo onde eu vou falar sobre ministração de célula. Vocês me perguntaram muito, Dai, fala dica, fala como funciona a ministração da célula, às vezes eu me perco. Bom, eu vim gravar esse vídeo pra vocês, só que antes de eu dar as dicas, eu queria dizer pra vocês que eu não sei como funciona na sua igreja. Porque eu vejo que tem igrejas que, por exemplo, o pastor prega um tema no domingo. E aí, aquele esboço da pregação é a ministração no grupo da semana. Tem igrejas que fazem livros. Eu não sei como é a sua igreja. Se na sua igreja é algo aberto, por exemplo, tipo, os líderes de célula que preparam esse conteúdo, esse vídeo aqui vai ajudar muito, né? Porque eu vou dar umas dicas super importantes. E também, se na sua igreja, se você que está vendo esse vídeo é a pessoa que prepara as ministrações, né, para poder distribuir na semana, né, para os grupos, para os líderes de célula, também vai te ajudar, porque eu vou dar dicas super importantes para você fazer uma ministração bacana, para desenvolver bastante os líderes no grupo através da ministração. A primeira dica que eu quero falar para vocês é sobre o assunto que você vai trazer na célula. Precisa ser um assunto de acordo com a necessidade do pequeno grupo, a necessidade daquela célula ou a necessidade da igreja no momento. Por exemplo, a igreja está um tempo pregando sobre missões. Então você pode tirar aquele mês que a igreja está falando sobre missões para pregar sobre missões no pequeno grupo. A igreja está falando sobre milagre. Você pode tirar aquele tempo e falar sobre milagre no seu pequeno grupo. A igreja está dando uma ênfase sobre confessar pecado. Então você pode falar sobre confessar pecado no grupo naquele tempo. Consegue entender? Precisa ver qual é a necessidade do momento que a sua igreja, que o seu pequeno grupo necessita. Se for aleatório, por exemplo, se não for de acordo com as coisas da igreja, você pode ver o que o seu pequeno grupo está necessitando naquele momento. Ah, poxa, meu grupo é de mulheres, eu percebo que há muita mulher sendo traída. Então eu vou falar sobre adultério, eu vou falar sobre divórcio, eu vou falar sobre aliança com Deus, eu vou falar sobre promessa, né? Isso tudo você pode falar. Ah, a minha célula de jovem, eu percebo que as meninas estão com um relacionamento muito machucado, estão na prostituição, então eu vou pregar sobre santidade, eu vou pregar sobre eu escolhi esperar em Deus, né? Sobre Deus ter um relacionamento abençoado. Então você precisa ver a necessidade do seu grupo e da sua igreja para poder preparar a ministração. Show? Segunda dica. Depois que você vê a necessidade da igreja ou do seu pequeno grupo, como é que você desenvolve essa ministração? Você começa a ir para a Bíblia e a procurar histórias ou versículos isolados que falem sobre esse assunto. Eu, particularmente, gosto muito de pregar sobre história. Porque quando você prega sobre história, você não foge do contexto. E às vezes quando você pega um versículo muito isolado, se você não souber bem sobre o versículo, se você não estudar todo o contexto, você pode aplicar ele de maneira errada, né? E fugir um pouco daquilo que o texto, daquilo que é a intenção do autor, né, escreveu aquilo ali. Então se você está pegando versículos isolados que falam sobre o assunto, não tem problema. Desde que você entenda o conteúdo e não esteja aplicando ele sozinho, sem nenhuma noção de nada. E quando você prega a história, eu particularmente gosto bastante, você já sabe o enredo todo e é muito melhor. Então você começa a preparar a história ou o versículo, separar os versículos que falam sobre esse assunto. Viu a necessidade? Começa a separar o versículo ou a história que se encaixa sobre aquilo que você quer falar. Terceira dica, você começa a desenvolver as perguntas sobre aquilo ali. Gente, vou dar dicas de ouro nesse vídeo, cara. Então merece que seja muito compartilhada, hein? Vou falar pra vocês. Quando a gente começa a ler um texto da Bíblia, a gente começa a fazer perguntas nele, dentro dele, né? Tipo assim, deixa eu ver. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Nesse texto diz o seguinte, que o Senhor é pastor e não faltará. O Senhor não faltará para quem ele é pastor. Não é isso? O Senhor é o meu pastor. Por ele
pastor, ele não vai me faltar. É uma ministração, já comecei a ministrando. Então, o que eu posso falar sobre isso para os meus liderados que estão me ouvindo? Olha só, Deus não vai te faltar, mas ele precisa ser o quê? O Senhor da sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Ele precisa ser o seu Senhor, ele precisa ser o seu pastor. Pastor tem a ver com cuidado, pastor tem a ver com senhorio. Tem gente que quer que Deus nunca falte, mas não quer que Deus seja o pastor e o Senhor da vida deles. Consegue entender? E aí você já começa a desenrolar uma ministração sobre esse versículo. É só um exemplo, tá, gente? Então você viu o versículo, viu o texto que você quer falar, você começa a fazer perguntas sobre ele. Eu quero falar, Dai, sobre o pecado. Vou pegar um texto aqui bem conhecido, né? Um texto de Gálatas 5. Pessoas idólatras que mentem não herdarão o reino dos céus, né? E aí fala sobre os frutos do Espírito, mansidão, domínio próprio e tal. É um texto que fala sobre o pecado. Você precisa começar a fazer perguntas que vão levar os seus liderados a responderem se eles estão ou não nessa condição de céu, de herdeiro, né? De domínio próprio, ou se eles estão nessa situação de pecado. Porque, gente, a intenção do líder ali da célula não é acusar e nem trazer debate para a célula, sabe? Por favor, você que está assistindo esse vídeo, não levante questões de debate. Célula não é lugar para isso. A gente tem uma bússola na nossa vida como cristão, que é a Bíblia. Então a nossa intenção é ser mediadora ali, né? De trazer a luz, né? Da palavra, trazer reflexão para quem está na nossa célula. Não é para ficar debatendo, levantando questões. Qual é a sua opinião? No sentido assim, a opinião de um, a opinião de outro, a opinião do líder. A opinião soberana é a Bíblia. E você, como líder, você está pregando a Bíblia na sua célula. Então é muito importante que você não quebre princípios, fique do lado da Bíblia e não levante questões polêmicas, porque não é o lugar disso. É claro que alguém pode fazer uma pergunta e tudo mais, algum visitante, e aí não fuja de responder no amor e através da palavra, né, a resposta, a pergunta que aquele visitante fez. Mas não leve para o lado pessoal e nem fique debatendo, seja sempre do lado da Bíblia. Então, gente, comece a levantar perguntas sobre aquele texto, né, do tipo, você está pregando sobre pecado, né? Você pode falar assim, dentre desses frutos do Espírito, qual vocês acham que vocês devem melhorar e por quê? Deve melhorar. Já vai abrir um leque para você ver aonde você pode ajudar os seus liderados. E eles vão começar a participar e se autoavaliar. O texto fala sobre essas coisas não há lei, né? Tem uma parte desse texto que fala sobre isso. O que isso quer dizer? Você pode perguntar o que você entendeu sobre isso. Cada um vai dizer, porque, né? Às vezes eles estão lendo a Bíblia, né? E não entendem. Então você vai dar oportunidade. O que você entendeu sobre isso? E logo depois você falar sobre essas coisas não há lei. Mesmo que... O que significa nesse versículo? Que mesmo que outras pessoas queiram legalizar, queiram falar bem dessas coisas, a palavra de Deus não vai mudar. Show? Então, assim, já é outra pergunta que você pode fazer. Então, depois que você escolhe o texto, você começa a desenvolver as perguntas. Antes de você desenvolver as perguntas, é ideal que você desenvolva um tema. Um nome, por exemplo, eu quero pregar sobre como receber o milagre de Deus. Então, as minhas verdades têm que responder a pergunta que eu fiz. Como receber o milagre de Deus? Primeira verdade que eu quero dizer pra você orando. Aí você tem que ler um texto bíblico onde tem um respaldo sobre isso que você está falando. Então dê um tema para sua célula. Depois desse tema você dá as verdades. Dentro das verdades você desenvolve as perguntas. Dê o tema, como receber o meu milagre? Primeira verdade, orando. Qual tem sido o seu tempo de oração? Nós lemos o texto aqui que para a pessoa receber o milagre precisa orar. Vou dar outro texto aqui isolado. Quando Sara quis o filho, ela fez o que? Ela orou, pediu a Deus, né? Senhor, me dá um filho. Então assim, ela orou. Se ela orou, é porque a gente precisa orar para ter um milagre de Deus sobre as nossas vidas. Tem a verdade, que é a oração, tem o texto bíblico que comprova que é verdade, que a gente precisa orar para ter um milagre, e já entra com a pergunta que fala sobre isso. Deu pra entender, gente? Essas foram as dicas. Deixa eu botar aqui agora separado pra vocês. Primeira verdade, gente, é a necessidade da igreja ou da sua célula, né? Sobre qual assunto você vai falar.
escolher o tema, né, o assunto que você vai falar sobre aquele mês, sobre aquela semana. Você pode fazer por mês, por semana, dependendo, do jeito que você quiser. Escolheu o tema e o assunto, o que você vai fazer? Você vai escolher o texto bíblico. E escolher o texto bíblico, elabora as perguntas. E aí você vai ter uma ministração abençoada para sua célula, tá bom? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitas dicas, compartilhe. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, gente, que às vezes eu posso ter me embolado, vocês deixem no comentário pra mim que eu posso responder ou gravar um vídeo mais específico. Eu acho que deu pra entender. Então é isso. Deixa muito comentário, muito like. Um beijo. Deus abençoe. Tchau!